Montagem de andaimes. Apostila de treinamento. Objetivo. O objetivo é demonstrar como deve proceder o trabalhador na montagem de andaimes. Para tanto, procuramos utilizar uma abordagem prática e concisa, valendo-se principalmente da linguagem visual. Cronograma. Assuntos abordados. Planejamento para a montagem de andaimes. Equipamentos de proteção individual a serem utilizados. Colocação do cinto de segurança. Sinalização da área de montagem de andaimes. Verificar instabilidade e dureza do solo. Estrutura para a base do andaime. Instruções de montagem de andaimes. Fator de queda e estaiamento. Guarda-corpo e finalização. Cuidados, conservação e limpeza. Comportamento seguro. Planejamento para a montagem de andaimes. Para a montagem de andaimes é imprescindível um bom planejamento, haja vista que cada ambiente de trabalho apresenta determinada condição e particularidades, que devem ser observadas muito antes de se dar início a qualquer atividade. Considerando a relevância e riscos que envolvem o trabalho em altura, existem normas regulamentadoras que determinam os procedimentos a serem observados na montagem de andaimes. Procedimentos determinados pela NR 18.15 e pela NBR 6494. EPS a serem utilizados. É considerada como a primeira regra, nunca começar a montagem de andaimes sem a colocação dos EPIs, que são capacete tipo alpinista, ou capacete com fivela jugular. Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em 2Y. Observações. O talabarte deve ter absorvedor de energia, para trabalhos acima de 5 metros. Não emendar talabartes para facilitar acesso aos andaimes. Usar o talabarte fixado diretamente no ponto de ancoragem ou na linha de vida. Não usar o talabarte para elevar ou içar cargas. Bota de segurança com biqueira de aço. Luvas de proteção podem ser de algodão apigmentado ou de couro a vaqueta. EPS e EPCS a serem utilizados. Corda de linha de vida. NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Dispositivo trava-quedas. Colocação do cinto de segurança. As regras para a sinalização são: materiais sejam envolvidos em situações de risco ou mesmo em acidentes provenientes da montagem e da utilização de andaimes. A área de alcance do andaime deve ser isolada. Sinalizar a área 1,5 a 1,5, a altura do andaime em todo o seu raio, a conforme exemplo da figura 01 abaixo. Exemplos. O isolamento deve ser feito utilizando cones e fita. Exemplo. Verificar a instabilidade e dureza do solo. Devem ser observados os diversos tipos de solo e as suas características como dureza a tipos de solo, relevo, estado de conservação, nivelamento. Alguns tipos de solo, exemplos. Piso de concreto. Os pisos de concreto são os mais resistentes, porém deve-se tomar alguns cuidados na montagem de andaimes nos mesmos, a saber, observar o tempo de cura, a secagem do cimento e o estado de conservação do mesmo. Piso de concreto. Calçadas e pisos cerâmicos.
Pisos cerâmicos e calçadas são revestimentos colocados por questões estéticas ou para aumentar a resistência, todavia certos cuidados são requeridos para se montar andaimes nestes lugares, sejam observar o nivelamento e os diversos tipos de relevo desses pisos, além do seu estado de conservação, ou ainda se existem regiões ocas ou descalçadas. Nesses tipos de pisos, andaimes devem ser montados sobre bases de madeira ou sobre chapas de aço. Calçadas e pisos cerâmicos. Solos com lama ou barro. Esses tipos de solo são os mais perigosos para a montagem de andaimes, por isso cuidados são requeridos tais quais: deve-se observar a dureza desses tipos de solo. Os andaimes só podem ser montados sobre bases de madeira devidamente niveladas ou com chapas de aço, ambos abrangendo toda a base do andaime. Evitar montar andaimes em locais onde haja possibilidade de alagamento ou enchentes. Alguns tipos de solo, exemplos: solos com lama ou barro, solos desnivelados ou próximos de barrancos ou escavações. Existem solos desnivelados ou com escavações que oferecem riscos proporcionais às suas características, assim sendo medidas de segurança adicionais devem ser tomadas, além de se adotar o uso de dispositivos especiais tais como: em solo desnivelado, os andaimes devem ser montados seguindo o desnível existente com a utilização de sapatas niveladoras ou andaimes fachadeiros. Solos desnivelados ou próximos de barrancos ou escavações. Exemplos: cuidados especiais. Evitar montar andaimes próximos de barrancos ou escavações. Riscos de precipitações e soterramentos. Em casos onde o solo estiver inconsistente ou houver pequenos obstáculos, deve-se montar estruturas para manter os andaimes instáveis. Instalar prancha cobrindo toda a extremidade do andaime, ou uma para cada lateral do andaime, em casos de solo pouco resistentes, ou se o andaime não tiver sapatas. Pontos de atenção: madeira para prancha ou base deve ter 3 cm de espessura. A chapa de ação deve ter no mínimo 10 mm de espessura. Imagem representativa a seguir. Essas são as regras principais para a montagem de andaimes. Primeiro, colocar os dois andaimes em paralelo e encaixar as ligações conforme a figura. Observação: antes de encaixar as ligações, colocar as bases, as sapatas ajustáveis ou rodízios. Nivelar andaime. O andaime deve ser nivelado logo no início da montagem por meio das sapatas niveladoras. Segundo, encaixar outro painel no sentido oposto aos painéis abaixo conforme a figura. Terceiro, encaixar outro painel paralelo conforme a figura. Quarto, após encaixar os painéis, encaixar a trava diagonal conforme a figura. Observação: a cada 3 metros de altura, encaixe uma trava diagonal, sempre no sentido oposto à trava diagonal anterior, formando um X. Colocar travas a cada 2 seções de andaime sempre na diagonal e perpendicular, visto de cima deve mostrar um X ou uma cruz. Durante todo o processo de montagem do andaime deve-se andar sempre pela parte de dentro do andaime. Quinto, continue colocando os painéis paralelos no sentido oposto aos anteriores, até alcançar a altura de ponto do estaiamento. Observação: ao colocar o ponto de estaiamento, estaiar primeiro este ponto, depois continuar a montagem, e assim sucessivamente para as demais até alcançar a altura final do andaime. Após encaixe dos painéis conforme medida desejada, encaixar ligações travando os painéis, conforme figura. Observação: observar a altura máxima permitida e condições de segurança para instalações. Sempre montar o andaime com 2 ou mais pessoas do início ao término. Atenção! Nunca montar andaime sozinho. Toda montagem e acessos do andaime deve ser por dentro do mesmo. Trabalhar o tempo todo com o talabarte conectado ao cinto e plugado no andaime. Para montagem de andaimes em fachadas, providenciar linha de vida. Utilizar trava-quedas conectado ao cinto de segurança e conectado na linha de vida. Fator de queda. O fator de queda exprime o grau de gravidade proporcional de uma queda.
Trata-se da relação entre a altura da queda e o comprimento da corda disponível para repartir a força-choque de queda. Calcula-se por meio da seguinte equação: fator de queda igual à altura da queda. Comprimento da corda do sistema. Talabarte. Exemplo. Estaiamento. Estaiamento é o nome técnico para amarrar ou prender o andaime. Estaiamento. Estaiamento é o nome técnico para amarrar ou prender o andaime. As regras para estaiamento são determinadas pela NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, alterado pela Portaria CID nº 30, de 23 de dezembro de 2001, onde no seu parágrafo 18.15.18 descreve que as torres de andaimes não podem exceder, em altura, 4 vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas. Estaiar o andaime a partir da altura de 4x a dimensão menor das peças. Exemplo. Ao alcançar a altura de estaiamento, deve-se primeiro estaiar este ponto para depois prosseguir montando. Ângulo da corda ou cabo de estaiamento. O ângulo da corda ou cabo deve ter preferencialmente 90 graus, se for diferente nunca deve ser para cima. Distância da corda ou cabo de estaiamento. O ponto de ancoragem deve ter no máximo a mesma dimensão da altura do ponto de estaiamento. Estaiamento nas fachadas dos prédios. Estaiar sempre os dois lados na diagonal ao lado oposto, se estiver na fachada, do contrário estaiar os 4 lados. O estaiamento deve ser feito apenas em estruturas, árvores, caminhões, colunas, vigas, etc. Proteção para as cordas. Usar fita de proteção de material resistente nas cordas e nos cabos para ancoragem ao estaiamento, a fim de evitar o desgaste ou mesmo rompimento das mesmas. Usar preferencialmente mosquetões em forma de pera HMS para as cordas. Guarda-corpo e finalização. Ao finalizar a montagem do andaime, deve-se montar o guarda-corpo e rodapé. Montar o guarda-corpo no último estágio do andaime com rodapé de no mínimo 10 cm de altura. Cuidados, conservação e limpeza. As peças dos andaimes devem ser elevadas por cordas. Nunca subir carregando peças de andaimes nas mãos ou mesmo amarradas ao corpo. Nunca subir ou montar andaimes em dias de chuva. Os andaimes devem ser limpos periodicamente. Andaimes oxidados não devem ser usados. Os andaimes devem ser protegidos da umidade. Os andaimes que ficam expostos ao tempo devem ser cobertos. Deve-se colocar telas de proteção nos andaimes das fachadas. Não bater nos andaimes com ferramenta para encaixar. Não jogar andaimes durante a desmontagem ou mesmo manuseio. Fazer manutenção periódica nos andaimes. Observar o registro de fabricação do andaime. Exigir laudo técnico do fabricante. Não utilizar andaimes como base para dispositivos de SAR sem a previa análise de engenharia. Não montar andaimes sem ser treinado. Não montar andaimes sozinho. Não prender ou amarrar peças dos andaimes no corpo. Não montar andaimes próximos de redes elétricas. Não movimentar andaimes com pessoas sobre os mesmos. Não montar andaimes à noite ou em locais com pouca luminosidade. Não montar andaimes sobre veículos. Comportamento seguro. Para o desenvolvimento de qualquer atividade, mas principalmente para a montagem de andaimes que compreende trabalho em altura, é importantíssimo entender e praticar o conceito do comportamento seguro. Para isso é preciso entender 2 conceitos que permeiam o cotidiano do trabalhador e que interferem diretamente na sua segurança, são eles o ato inseguro e a condição insegura.